satisfatória, né? Mas de uma intensidade muito grande que evita uma série de problemas, vamos dizer assim, do relacionamento pessoal, né? Eu sou jurássica, não adianta. Então, Não dá essa ideia para Damares, porque senão ela vai dizer para todo mundo só ter relações pela internet. eu me lembrei daquela que já te contei, nós falamos num programa, que o meu paciente jovem estava assim meio sem relacionamentos e nós começamos a levantar a hipótese de um relacionamento. Aí ele me trouxe e me mostrou a moça estava acho que no Instagram, no WhatsApp, mostrou a foto. Aí eu desloquei a foto para o lado e aparecia a mesma moça pelada sentada. E logo adiante ele também, pelado, sentado. E aí eu digo, mas vocês já estão assim? Não, Maia, nós estamos nos apresentando, nem entramos em contato ainda. Olha a facilidade de apresentação, né? Os chamados nudes, né? Eram dois comum. nudes sem ainda terem se encontrado pessoalmente. É um outro tipo de pensamento, irmão, um outro tempo, né? E ao mesmo tempo tu vê que me protege ao mesmo tempo de intimidades reais. Mas eu vivo coisas sem vivê-las. Olha que paradoxo. Pois é, mas que tipo de experiência que tu pode ter, assim... Não, essas são chamadas experiências bidimensionais, não tem terceira dimensão. Então, eu estou livre da densidade do encontro e da relação de terceira dimensão, que é o toque, estar junto e começar um relacionamento. Ainda bem. Eu fico protegido, né? Ainda bem que eu nasci no século passado. É outra maneira de encarar as coisas, né? Outra maneira mesmo. Difícil pra gente que... Olha aqui, a nossa amiga Nair diz, oi, o moço que é meio calado, com certeza, para conquistá-la, rasgou o verbo. Agora, caladão. Rasgou o verbo? Sim. Não fala mais. Tem uns tipos que são calados. Sabe que o meu filho, por exemplo, que está nos ouvindo, então... mas é só isso mesmo para dizer. Ele não é muito de falar. Não, eu sabe acho que eu ele conversa bastante com a esposa dele, com o filho dele e tal. Mas ele não é um cara falante, assim... Mas eu vi a entrevista dele, foi com o Rogério, né? Uhum. Eu vi que o Rogério insistia e ele era assim, não, Eu vi que ele é assim, extremamente econômico no falar. Ele se solta um pouco assim, por exemplo, ele está gravando, né, na brisa do reggae, e ele se solta, mas ali é uma coisa meio profissional, assim... para falar da música e conversar e tal, ele não é que ele tenha dificuldade para falar, o estilo dele é calado. Eu vi, pelo jeito, o Rogério queria que ele explicasse assim mais detalhadamente certas coisas ou com mais detalhes, né? E eu via que ele era econômico, aí agora tu falou, me lembrei disso. Ele respondia rapidamente a pergunta do Rogério. Sim. E aí encerrava ali. Aí o Rogério insistia, mas o que o Rogério, como repórter, queria? Que ele se estendesse ao falar sobre, né? Mas uma vez eu tive uma experiência, foi com o Lazier Martins. Lazier Martins apresentava um programa Guaíba Revista, na Guaíba, claro. E aí eu era produtora dele. E ele pediu para fazer uma entrevista com um colunista lá do Rio de Janeiro. Estou tentando agora me lembrar o nome. Por quê? Porque a coluna dele do dia anterior tinha sido muito boa, né? E o Lazier então me pediu para fazer essa entrevista.
eu coloquei o cara no ar, né? Marquei com ele e tal, eu coloquei ele no ar e o Lazier leu toda a coluna do cara do dia anterior. Toda, uma coluna longa. Aí ele leu toda a coluna e daí disse, é isso, fulano. E o cara chegou e disse, é isso, boa tarde. Encerrada a entrevista. Ao invés de ele perguntar coisas da Isso, tópicos ele leu, da entrevista. olha Aqui só, tu falou isso, mas né? é que ele sempre foi assim, uma criatura muito O Lazier sempre foi assim, é? Sempre foi. Mas aí ele foi muito engraçado que ele disse, é isso, fulano, como era o nome dele, meu Deus, até um cara bem conhecido, já morreu. E é isso, fulano, e o cara assim, boa tarde. Desligou. Quer dizer, a leitura levou o quê? Uns 10 minutos? Um pouco menos do que isso. Menos do que isso, mas e foi aí estava assim, encerrada a olha, entrevista. foi uma cavalgadura, né? Uma coisa impressionante. Porque tu vê, tu tem razão, cada ponto desse escrito poderia ser naquela linha socrática, né? Uma pergunta gera uma resposta, mas não mata a pergunta. Surgem outras perguntas. Por que o Lazier, como radialista ou como homem de comunicação, tem esse jeito? Sei lá, ele é mas enfim, senão daqui a pouco eu vou estar criticando o Lazier, deixa assim, vamos deixar assim. Ele pode estar nos ouvindo, né? Isso eu duvido, mas eu vou estar criticando, eu acho que não tem nada Não é uma a ver. boa, né, Beatriz? Não, é só para falar como de repente uma pessoa perde uma bela chance exatamente por... E aí o outro tem que ser calado, né? Exatamente isso, tem toda a razão. Beatriz, para o Lazier não pensar mal de nós queremos ouvi-lo mais. Não, deixa o Lazier lá. Não, deixa ele lá, sabe? Mas foi aquela história, né, do ter algumas experiências com esse pessoal aí, é bem engraçado. Bom, dos teus 30, quantos anos de... 40. 40 anos de entrevistas como radialista. Sim. Um tempo, né? Mas, enfim, voltamos aqui e temos uma pergunta do Ricardo. Vamos ouvi-la. Quem quiser fazer uma pergunta como o Ricardo está fazendo, dá para fazer. É só gravar no WhatsApp 986877340. Bom dia Vida, bom dia Bia, bom dia Dr. Maia. Eu queria fazer uma pergunta para o Dr. Maia, porque essa semana eu li uma notícia de que ela vem lá de Israel, né, para variar, onde um casal gay, eles adotaram gêmeos, né, 2 gurizinhos gêmeos, e eles foram tentar matricular as crianças numa escola, e a escola disse que era para eles colocar, né, acho que no requerimento ali da matrícula, né, quem seria a mãe, qual dos dois era a mãe, o papel da mãe, né. Então, inclusive a agente, né, que fez diz para esse casal gay, né, dizendo que eles até poderiam mentir, que eles não seriam investigados. Olha só, além de constranger os dois, né, ainda assim querendo que eles mentissem, induzindo as pessoas ao erro, né, querendo que as pessoas cometessem alguma infração, que eles não seriam investigados quanto a isso. Então eu queria perguntar para o Dr. Maia o seguinte: nos dias de hoje, com toda essa quebra de paradigmas, né, onde a
gêmeos, eles são uma família. Como é que fica a cabeça de uma criança, né, quando não tem esse papel da mãe, né? Que importância teria o papel da mãe, assim como o papel do pai, né? Então eu queria perguntar para o Dr. Maia isso, o papel da mãe, onde que ele entraria aí, né? Ele é importante, ele não é mais, continua sendo importante a figura materna, assim como a figura paterna, né? Porque a gente sempre ouve, né, a figura do pai, ele teve um pai ausente, né, e agora eles se depararam com essa situação. Um dos dois teria que colocar como sendo a mãe, né, para poder matricular os filhos. Então eu queria que o Dr. Maia falasse um pouquinho sobre isso, né, como que fica, né, nos dias de hoje, aí, com essa quebra de paradigmas, a família agora mudou, né, como é que as crianças crescem tendo dois pais, tá? Seria isso. Um abraço. Pois então. Uma pergunta interessante, porque eu mesmo estava interessado há um tempo atrás, porque nos Estados Unidos é muito comum esses pais, dois pais homens e duas mães mulheres. E até escolas já para esse tipo de família lá. Então, a pergunta seria que trabalho teria para depois ver que tipo de desenvolvimento o filho desses casais, que são dois pais ou duas mães, teria um desenvolvimento psicológico no sentido da identificação do sexo físico com o sexo psicológico. E o que, vamos dizer assim, se levanta como hipótese é que na relação tanto homossexual como na heterossexual, o papel é afetivo. Então, sempre a pergunta pertinente lá era qual dos dois teria uma condição mais de maternagem no sentido de ser mãe no casal. Sempre tem um dos dois que teria essa capacidade afetiva maternal ou paternal dividida, mais ou menos em cada um. Porque isso não tem nada a ver com a sexualidade, e sim com a capacidade de ser paterno ou ser materno. Então, a ideia que eu pensei é o seguinte: se o afeto de um casal gay com seu filho for equivalente ao pai e mãe ideal de um casal hétero, provavelmente as identificações, os filhos quase todos seriam identificados com o seu sexo físico. Que aí cria-se um paradoxo, porque a maioria das pessoas pensa que, não, mas como ficaria a cabeça desse ser com esses dois pais e essas duas mães? Afetivamente, eu posso dizer que o desenvolvimento é o mesmo. E para haver uma relação homossexual estável, porque na homossexualidade a gente sabe que é muito fácil, por exemplo, se um homossexual ou uma lésbica vai num bar, eu tenho noção imediata do que eu quero é sexo. Essa coisa muito lenta do namoro heterossexual. Mas se o casal se junta afetivamente, nós temos uma estabilidade muito grande, exatamente porque esse par ficou muito ligado afetivamente. Então, o desenvolvimento dessa criança provavelmente vai ser se identificando com o sexo físico, porque o pai e a mãe o amam muito, ou vão amá-lo muito durante esse período de, no máximo, 10 anos, que é o ideal para a formação da personalidade. Então, eu acho que isso não é problema. Apenas um preconceito da sociedade, porque afetivamente, mesmo eu tendo uma escolha sexual diferente do meu corpo, eu posso ter afetivamente a mesma densidade de uma pessoa que é heterossexual. Essa é a posição que eu acho que é a mais coerente. Sim. Depende de cada caso, né? E cada caso é afetivo. Por isso que eu disse, um casal homossexual, quando decide ter filhos, é porque a estabilidade da relação entre eles é muito grande. Porque eles ultrapassaram toda uma área de problemáticas preconceituosas e se estabilizaram numa relação afetiva. Então, eu quero